tudo bem? Estamos falando um pouquinho sobre confecção de vídeo, sobre panorama, melhor escolha, sobre cenário, conversando um pouquinho sobre temas, né? Aqui eu já falei 3 pontos e aí a gente tem já uma prévia. Esse vídeo vai ter 5 minutos e eu já estou fazendo uma introdução com você do que seria um vídeo de 5 minutos. Um vídeo de 5 minutos consiste em, no primeiro minuto a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer em todo o vídeo e depois a gente vai destecer sobre cada ponto do que vai ser dito bem detalhadamente. Então o primeiro minuto vai sempre traçar o que vai ser visto nos outros 4 minutos, sendo que o último minuto ele é conclusivo. Quando chega na marca mais ou menos de 1 minuto, a gente corta, como vai acontecer aqui agora. Tem um corte e aí tem um efeito que gira e aí começa o primeiro ponto, tá? Aqui já é o primeiro ponto, a gente já está começando a falar sobre o que está, proposto. E aí vem o primeiro ponto narrando aquilo que você falou lá na introdução como primeiro ponto. E aí você começa a falar, começa a explicar, começa a dizer um pouquinho sobre a proposta que você tem, o pensamento que você tirou, linka com ideias, com pensadores, com a realidade atual. E aí você traz a realidade, isso é muito importante, usar esse primeiro minuto sempre para relatar uma realidade. Essa realidade ela precisa estar presente e ser um pouco mais atual. Esse primeiro minuto vai traçar o primeiro ponto da sua mensagem, tá? Aí você vai passar para o segundo ponto. Nem sempre o segundo ponto, ele aqui começa já uma introdução, tá? Esse é a introdução do terceiro minuto do seu vídeo. E aí nem sempre você precisa de corte dentro dos 3 pontos de explanação. Esse segundo minuto agora, você está falando sobre o segundo ponto, que ele pode ter ligação com o primeiro ou então pode ser independente. Esse segundo ponto, ele está falando aquele segundo ponto introdutório lá, onde você traçou cada situação, falou cada coisa e agora você vai falar. Nem sempre você utiliza de ilustrações, normalmente ele reafirma o primeiro ponto e ele vai sugerir algo para o terceiro ponto. Esse é o segundo ponto aí, que ele vai traçar um pouco e vai nortear o pensamento das pessoas quanto àquilo e onde você vai querer chegar. E aí aqui você já começa a introduzir o segundo ponto, o seu terceiro ponto. Seu terceiro ponto, ele normalmente ele é quase que conclusivo e aí você já está dando uma prévia da mensagem. E aqui começa já o terceiro ponto e aí você já começa a dizer, olha, esse é o meu terceiro ponto, e aí a gente já começa a trazer um ponto final a toda essa situação e já começa a falar aquilo que já era proposto, e lá na introdução você já vem trazendo o tema e relatando sobre o tema, explicando o tema, mostrando como o tema gerou, por que você pensou naquele tema. Aí lembra um pouco da ilustração que você fez no primeiro ponto, lembra um pouco daquilo que você linkou com o segundo ponto, e aqui no terceiro ponto você faz alusão mostrando que onde você estava pensando quando você fez isso tudo. E aí você já começa a partir para a conclusão. Na conclusão, você vai focar na sua mensagem central. Onde você queria chegar, o público que você queria atingir, onde está a mensagem principal, o foco principal da sua mensagem. E aqui é o quarto ponto. O quarto ponto é a conclusão da sua história, a sua mensagem, é o último minuto que vai chegar na marca final dos 5. Normalmente extrapola um pouco e aí você já começa a fazer a conclusão, linkando os 3 pontos, mostrando a introdução, por que você pensou no tema e dando uma lição. Às vezes tem frase de efeito, às vezes não tem frase de efeito. Eu não gosto muito de trabalhar com essa questão de frase de efeito, mas eu gosto sempre de trabalhar com um tema central, onde você mostra a verdade daquilo que você pensou sobre o assunto e mostra a realidade que você refletiu quando você estava praticando essa mensagem. O mais importante é você trazer essa mensagem que você já viveu anteriormente. Aí sim, ela é uma verdade regada e sempre vai ser visto várias vezes. Isso que dá like, isso que dá view.
né? É uma verdade que você já viveu.